Vamos aí para mais uma aula e vamos verificar qual é o nosso objeto de conhecimento e também o detalhamento da nossa aula. Aí temos o objeto, que são relações entre os componentes físicos naturais, e o detalhamento, o planeta Terra, os movimentos de rotação, translação e suas consequências na paisagem, as estações do ano, solstícios e equinócios. Então, esse é o conteúdo, o detalhamento aí da nossa aula, iniciando com a forma da Terra. Aí nós temos que durante muito tempo foi discutido como seria a forma da Terra, né? E hoje a gente tem ainda discussões com base nisso, mas a forma mais aproximada, tá bom, gente? Não é essa discussão que é feita com relação ainda se a Terra é plana ou não, mas sim ao formato mais aproximado, quanto à gravidade, entre outras questões em relação à forma aí do nosso planeta. Até a Idade Média, se a gente for parar aí para observar, alguns estudiosos, eles acreditavam que a Terra ela tinha outro formato. Então, aqui eles acreditavam nesse período, né? Lembrando aqui que a gente tem, olha, a Idade Média, tá bom? Então, durante muito tempo a gente tem essa discussão e até a Idade Média acreditavam-se que a Terra ainda era plana. E outros teóricos, apesar de eles não terem tantas tecnologias como a gente tem hoje, eles já acreditavam que a Terra apresentava o formato aqui mais arredondado, tá bom? Aí a gente consegue observar essa imagem, né, só para a gente ter aí mais ou menos uma noção, se ela fosse plana, né, o que aconteceria. Então, os cientistas eles já se baseavam mais ou menos nisso. E se a gente parar para se perguntar como é que eles já tinham esse conhecimento e essa discussão aí há muito tempo atrás, né? E hoje a gente tem tecnologias mais avançadas do que há 2000 anos atrás, e essa discussão ela já existia, mas ela já existia também voltada para o formato mais aproximado, o formato esférico aí do nosso planeta, tá bom? O formato do nosso planeta, né, esse formato esférico, arredondado, e aí a gente tem mais ou menos o outro formato mais aproximado, né, que seria o geóide. E no geóide a gente consegue observar essas deformações que eu coloquei para vocês. Então ela não é uma esfera ali perfeita, como a gente observou na imagem anterior. E essas imagens elas acabam indicando a gravidade de um lugar, de outro, e as deformações que ela tem. Mas convencionou, né, a gente colocar naquela outra forma para a gente observar como é que é a configuração dos continentes, onde é que eles estão localizados, os oceanos, para a gente compreender um pouco mais o nosso planeta, as questões climáticas, as questões do relevo, entre outras questões. E nós temos aqui a forma do geóide, né, que é o formato mais aproximado do nosso planeta. E aí, a gente vai comentar aí sobre algumas situações, sobre as imagens do planeta obtidas aí a partir da Lua, né, que a gente observou aí anteriormente. Então, se a gente observar, como a gente viu lá, durante a Idade Média, né, onde havia essa discussão, e apesar de não ter essas imagens disponíveis naquele período, né, como a gente tem, como a gente já pode observar hoje, as imagens obtidas aí da Lua ou de outras áreas evidenciam que o seu formato é aquele que observamos nas imagens anteriores, né, um formato esférico, tá bom? Então, os avanços tecnológicos, eles acabaram ajudando, né, nessa busca aí do formato mais aproximado do nosso planeta. Ele tem aí um formato esférico, tá bom? Aí temos as medidas, né, já realizadas, mostram que a Terra ela é quase uma esfera perfeita. Por isso que quando a gente coloca, a gente dá aqueles valores ali, a linha do Equador, a distanciamento ao Polo Norte, ao Polo Sul, a gente tem ali a longitude, a latitude com relação ao meridiano, todas aquelas linhas imaginárias, né? Então, a gente tem essas medidas, né, já realizadas aí da Terra, ela seria quase perfeita aqui da linha do Equador. Então, no Equador, olha, a gente tem mais ou menos esse diâmetro, tá bom? Então, esse distanciamento aqui de 12.756 quilômetros. Então, é mais ou menos aí aproximadamente o diâmetro que a gente tem da Terra, tá bom? A forma da Terra, já entre os polos, o diâmetro aí a gente pode observar é um pouquinho menor, né, de 12.714
14 quilômetros. Então, aqui entre os polos, a gente observa esse distanciamento. A Terra ela é achatada, como a gente observou, nos polos norte e sul, quando a gente observa aqui esse achatamento, né? Tanto no norte quanto no sul, tá bom? Só para a gente relembrar os pontos cardeais também, né? Temos o polo norte, mais ou menos aqui a divisão da linha do Equador, dividindo os dois hemisférios, norte e sul. E aí, aqui de um lado, né, com relação ao meridiano, nós temos o leste e do outro lado o oeste, o meridiano cortando a Terra mais ou menos aqui ao meio, tá bom? Só para a gente relembrar aí da aula anterior, quando nós falamos sobre os pontos cardeais, falamos sobre as linhas imaginárias também. E aí nós temos o diâmetro aproximado do nosso planeta. Aqui a gente observa mais uma imagem, né? Uma observação do nosso planeta. A partir ali de imagens de satélite, a gente consegue observar o movimento de rotação, que é esse movimento que a Terra vai realizando em torno do seu próprio eixo. E aí sabemos que com esse movimento que a Terra realiza, a gente tem, de um lado, nós vamos ter as áreas que vão ser iluminadas aí pelos raios solares, né? Então vai ser dia, e do outro, que não está sendo iluminado, a gente vai ter aí a noite. Então, nesse movimento que a Terra está realizando, nós temos o movimento de rotação e, consequentemente, a sucessão dos dias e das noites, para a gente relembrar, tá bom? Então, de um lado, nós temos aí o Sol iluminando a Terra, e do outro já vai anoitecendo, né? E aí, a sucessão dos dias e das noites em cada um dos continentes, em cada uma das áreas da superfície terrestre, desse movimento que a Terra realiza, além de outros movimentos, né? O movimento de translação, onde nós vamos ter aí a sucessão das estações do ano, né? Onde a gente observa a mudança da paisagem, né? Com relação ao movimento de translação. Então, esse seria o movimento da Terra, o movimento de rotação, certo? Em torno do seu próprio eixo. E aí, a gente vai colocar aí mais uma observação com relação também ao outro movimento que a Terra realiza. Aqui nós temos o movimento de rotação para a gente entender um pouco do eixo de inclinação, né? Observem ali no meio da imagem que a gente tem uma linha vermelha. E esse seria mais ou menos o eixo de inclinação, né? Quando a gente observa na imagem, ele está ali retinho, né? Mas é como se ele ficasse assim um pouco mais para o lado, né? Então, o nosso planeta ele está um pouco mais aí inclinado para o lado, dependendo também do movimento em que a Terra está realizando, do período do ano. Porque esse movimento ele vai mudando, porque de acordo com o movimento de rotação, o movimento de translação, nós vamos ter aí a sucessão, né, a mudança das estações do ano. E aí lembra que a gente falou sobre inverno, verão? Quando é inverno no hemisfério norte, no hemisfério sul a gente tem ali o verão. Então a inclinação da Terra ela já muda um pouco. Por quê? Os raios solares eles acabam incidindo mais no hemisfério norte e não estão incidindo tanto ali quanto no hemisfério que está a estação do ano do inverno, tá bom? E aí nós temos o movimento de translação para a gente observar. Então, a Terra ela está realizando ao mesmo tempo aqui esses dois movimentos principais. A Terra, gente, ela realiza também outros movimentos, mas os dois principais são esses. O movimento aqui de rotação, tá bom? E ao mesmo tempo realizando a translação em torno do Sol. E esse movimento de translação, ele dura um ano, que aí nós temos a sucessão exatamente aí da mudança de cada estação do ano, tá bom? Então, nós temos 4 estações, mais ou menos aí 3 meses para cada estação do ano, dependendo do hemisfério. E o movimento de rotação, nós convencionamos ele a 24 horas, mas a gente tem aí arredondando, né, aproximadamente para 24 horas. Aí temos o movimento de rotação, para a gente relembrar, aí a gente vai observar na imagem, olha, aí nós temos a rotação, é o movimento que a Terra realiza, como nós vimos, né, anteriormente nas imagens.
em torno do seu próprio eixo, tá bom? A gente não pode esquecer isso aqui, gente, e confundir rotação com translação. Então, rotação, a gente sempre vai lembrar ali do dia e da noite, tá bom? E aí nós já vamos saber que ele vai realizar, a Terra vai realizar esse movimento em torno do seu próprio eixo, né? E aqui na imagem, olha, a gente observa nessa imagem que a Terra ela está levemente inclinada, né? Então a gente tem aqui o eixo de inclinação da Terra e aí nós vamos ter de um lado dia, do outro noite, né? Que essa área aqui ela vai estar sendo iluminada pelo Sol, tá bom? Pela luz solar. Então nós temos a sucessão dos dias e das noites no movimento de rotação, tá bom? Então não esqueçam, rotação, a gente tem a sucessão dos dias e das noites e esse movimento em torno do seu próprio eixo ou em torno de si mesmo. O movimento de rotação, também a gente observa o eixo terrestre, ele está ligeiramente inclinado, como a gente observa aí mais uma vez na imagem, tá bom? Ele está retinho assim, mas vocês observem o planeta, ele está levemente inclinado, tá bom? E aí, isso vai também, juntamente associado com o movimento de translação, nós vamos ter a questão da mudança das estações do ano, né, com relação a cada hemisfério. A gente nunca vai ter aí uma mesma estação para o hemisfério norte e o hemisfério sul. A gente tem estações do ano diferentes. Aqui a gente tem a duração, olha, de uma volta da Terra ao redor do seu próprio eixo, né, que a gente convencionou aqui no caso para 24 horas, né? Mas, na verdade, a gente tem aqui 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. E isso, quando a gente observar mais à frente, a gente tem, juntando esse tempinho aí, que sobra de cada dia, a gente vai ter ali, a cada 4 anos, um ano bissexto, que é um dia a mais no nosso calendário, né? Nós temos 365 e a cada 4 anos a gente vai ter 366, justamente por causa dessa convenção para 24 horas, tá bom? Com relação aí às estações do ano, só para a gente compreender aí um pouquinho mais. Ainda no movimento de rotação, a gente observa aí que esse movimento ele vai determinar a sucessão dos dias e das noites, tá bom? A gente não pode esquecer disso e confundir com os movimentos de translação. Aqui a gente observa uma imagem, né, que a gente observa a luz solar, o sol ali nascendo, consequentemente, do outro lado, né, dependendo do local, da localização, a gente vai ter aí a noite. Então, o dia sideral ou o dia astronômico, né, que a gente viu ali anteriormente, ele tem exatamente 23 horas e 56 minutos. E já o dia solar, que nós convencionamos, tem 24 horas. E aí a gente observa essa diferença a cada 4 anos, onde a gente vai observar o ano bissexto, certo? Ainda no movimento de rotação, aí a gente vai observar mais algumas informações, o dia e a noite. Aí nós temos o período em que parte da Terra ele vai estar voltada para o Sol. Portanto, a gente tem aí uma parte do nosso planeta que vai estar iluminado. Nessa imagem, a gente consegue observar perfeitamente aí essa informação, né? Então, aqui a gente tem o dia, o período em que uma parte do nosso planeta, né, ele vai estar voltado para o Sol. Então, a partir do movimento de rotação. Então, aqui na imagem, a gente tem o Sol, a Terra está realizando aí o movimento em torno de si, em torno do seu próprio eixo, e essa área vai estar iluminada, que nós chamamos de dia. Já à noite, o período em que a Terra, né, já não vai estar aqui iluminada, vai estar oposta ao Sol, não recebendo a luz solar. Então, essa área fica escura, nós convencionamos a chamar de noite, tá bom? Então, aí nessa imagem, a gente observa os hemisférios sendo iluminado, né? Uma parte do globo a gente observa o dia e na outra parte aí a noite. E aí temos outras questões com relação a algumas faixas, a mudança dos horários, né? A gente não tem aí um mesmo horário para todos
as cidades, para todos os países. A gente tem horários diferentes, né? Porque a Terra ela vai iluminando aí de acordo com as faixas dos meridianos, e aí a gente também tem as mudanças dos horários, certo? E aí vamos agora ao movimento de translação. Aí a gente observa, né, o movimento de translação. A Terra ela está realizando ali o movimento de rotação e de translação, tá bom? Qual é o de translação? É esse que ela está fazendo em torno do Sol, diferentemente do que a gente observou no movimento de rotação, que é em torno do seu próprio eixo, tá bom, gente? Professora, mas a Terra ela está realizando aí nessa imagem apenas o movimento de translação? Não. Nós temos esses dois principais movimentos que a gente observa na imagem, que é o movimento de rotação e o movimento de translação. Tá até aí na imagem para vocês com a duração, né? O movimento de translação com um total de 365 dias e 6 horas, tá bom? Então, a gente tem essa duração, consequentemente, de acordo com o movimento de rotação, que não tem aí 24 horas, né? Tem 23 horas, 56 minutos e aí mais ou menos 4 segundos. E mais à frente, a cada 4 anos, a gente convenciona o período de 1 ano a 366 dias, certo? O movimento de translação, ele vai estar ali associado, tá bom, gente, às estações do ano. Então, aqui para a gente relembrar, o movimento de translação, o movimento de rotação, a sucessão do dia e da noite, tá bom? E já o movimento de translação, a existência aqui das estações, primavera, outono, inverno e verão. E as dinâmicas climáticas. Então, aqui a gente observa nas dinâmicas climáticas que em cada faixa ali do nosso globo, a gente vai observar uma zona que a gente chama ali de zona tropical. Próximo à linha do Equador, a gente tem ali a área ou a zona equatorial. As mais afastadas, nós temos a zona temperada do norte, zona temperada do sul e as áreas do polo. E a gente observou que nessas faixas, devido também aos movimentos que a Terra vai realizar, ao movimento de translação, nós iremos observar também as questões climáticas, que são com relação ao afastamento da linha do Equador. Então, nesses movimentos que a Terra realiza, a gente tem algumas áreas que vão receber uma maior quantidade de raios solares, que são as áreas aí entre os trópicos, tá bom? A zona intertropical, entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. Então, a gente tem essa dinâmica climática, a gente não tem uma única temperatura para todo o globo, tá bom? A gente tem temperaturas que vão se diferenciar de um lugar para o outro e também de acordo com essa mudança das estações do ano, certo? A gente tem que estar sempre observando as características climáticas ali, o tipo de clima daquela região, mas também qual é a estação. Porque se você observar a temperatura ali de alguns países da Europa que estão mais ali para o norte, mais afastado da linha do Equador, se você for observar as temperaturas durante o verão, você vai verificar que as temperaturas estão elevadas. Então, a gente tem que estar sempre observando também essa alternância das estações do ano. Então, nós temos aí essa dinâmica climática também, os eventos, né, que vão ocorrer, que são as datas especiais que vão marcar ali o início das estações do ano, né? Aí nós temos os solstícios e os equinócios. O solstício, aqui para a gente relembrar, ele vai marcar o início do verão ou do inverno, dependendo ali do hemisfério. Se no hemisfério norte for verão, no hemisfério sul a gente vai ter inverno, certo? E quando a gente tem o início da primavera ou do outono, a gente vai ter ali o equinócio, onde a gente vai observar a duração do dia e da noite nesses dois hemisférios ali praticamente iguais, diferentemente do solstício, onde a gente vai ter uma parte, dependendo se for verão ou inverno, onde o dia vai ser mais longo e as noites mais curtas. Aí temos um movimento de translação também. O movimento de translação, ele acontece quando a Terra
ela completa uma volta ao redor do Sol. Então, nós vimos ali o de rotação em torno do seu próprio eixo, né? A gente tem um movimento completo. Já no movimento de translação, que ele está realizando aí na imagem para vocês, então seria uma volta completa aí ao redor do Sol, certo? E a duração, aí a gente vai observar a duração do movimento de translação, a gente tem aqui aproximadamente 365 dias e 6 horas, certo? Então, a gente tem esse movimento aí que a Terra vai realizar, o movimento de translação, que é essa volta completa ao redor do Sol que vocês observaram aí nessa animação na imagem ao lado. Então, diante disso, a gente tem aí a cada 4 anos, né, é inserido mais um dia no nosso calendário, né, no mês de fevereiro. Quando isso ocorre, nós chamamos aqui de ano bissexto. Então, a gente vai ter aí 366 dias, certo? Então, nesse movimento em que a Terra ela vai estar aí realizando esses dois principais movimentos, tá bom, gente? A gente não pode esquecer que a Terra ela vai realizar outros movimentos, além do movimento de rotação em torno do seu próprio eixo e o movimento de translação ao redor aí do Sol, onde a gente vai ter a sucessão das estações do ano e também toda a dinâmica climática do nosso planeta, onde a gente vai ter temperaturas diferentes com relação à localização geográfica aí de cada cidade, de cada país, tá bom? De cada área do globo terrestre, devido aos movimentos que a Terra vai realizar. E os principais, movimento de rotação em torno do seu próprio eixo, com a sucessão dos dias e das noites, tá bom? E o movimento de translação ao redor do Sol, mas ao mesmo tempo em que ele está realizando esse movimento de rotação também está acontecendo. E aí nós vamos ter a sucessão, né, a alternância das estações do ano, porque nunca no hemisfério a gente vai ter ali uma mesma estação para os dois hemisférios. A gente vai ter alternância também no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, com o surgimento do início de cada estação, se é solstício, se é o equinócio ali durante aquela fase do ano, certo? Espero que vocês tenham gostado aí na nossa aula, para a gente relembrar mais um pouco desses conteúdos, né, de rotação, de translação e essas alternâncias que vão acontecendo aí no nosso globo. Até uma próxima!